Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a Mente do Líder Futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Elton Matos, que é sócio fundador e CEO da Airlocker. Tudo bem com você, Elton? Bom dia, William. Como vai? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer aqui estar conversando com você. Vai ser muito divertido conhecer um pouquinho da sua mente empreendedora, da sua trajetória, entender um pouco do seu negócio. Para o pessoal que está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais sobre você, Elton, então, faz um breve resumo aí. Quem é o Elton? Claro, claro, com certeza. Combinado, William. Bom, eu me considero um empreendedor desde sempre, né? Então, meu pai também tem uma carreira empreendedora bem legal, bem bacana. Uma carreira bem desafiadora, com muitos atos de coragem, eu costumo dizer, né? Ele empreendeu fora do país na década de 80, 89, 90. Então a gente morou em Portugal durante muitos anos, né? Ele foi abrir uma fábrica em Portugal, só para você ter uma ideia, em 89 e obteve muito sucesso com essa operação. Foi um projeto bem bacana, bem interessante mesmo, né? E durante essa jornada eu fui pegando esse gosto pelo empreendedorismo, né? Na sequência ele conheceu e trouxe um outro projeto para o Brasil, que é no segmento de lavanderias. Eu acredito que você deve conhecer a lavanderia 5 a Sec, que é uma Sim, franquia francesa. Então foi o sócio do meu pai e o meu pai que trouxeram essa franquia para o Brasil, né? Então que legal. eles foram pioneiros nessa atividade com a 5 a Sec no Brasil. E eu peguei esse gosto pelo empreendedorismo. Eu fui um dos primeiros a chegar em Porto Alegre para poder avançar com essa operação de lavanderias. Então, iniciamos isso em 98. Só para você ter uma ideia, eu morava na obra da primeira lavanderia. Então, algumas coisas assim bem diferentes mesmo, né? Eu sempre tive envolvido nessa parte de empreendedorismo. Eu até costumo dizer, eu nunca assinei carteira, nunca tive horário fixo. Então, sempre vivi com intensidade essa paixão por conquistar, porque o empreendedorismo é isso, né? Ele é como se fosse uma jornada em busca de algo. Ele é realmente uma conquista, né? Eu comparo aos grandes, a uma viagem, aos grandes descobrimentos. Eu comparo a isso, né? Eu me sinto muito saudosista em relação a essa questão, né? Como se a gente estivesse realmente partindo numa jornada para conquistar algo, né? O empreendedorismo é isso, né? E não deixa de ser apaixonante, né? É Uhum. claro, ele é repleto de muitos desafios. E durante essa jornada a gente obtivemos inúmeras vitórias, inúmeras derrotas, fomos aprendendo durante esse caminho. E de uns anos para cá, a gente teve a oportunidade de desenvolver outros projetos mais voltados para o lado da tecnologia, que é onde nasceu a Airlocker. A Airlocker nasceu de uma demanda de lavanderia, que acabou crescendo, se tornou uma empresa de tecnologia e que hoje a gente está aí no Brasil todo desenvolvendo esse trabalho, né? Inclusive agora até estou em viagem também. Eu costumo a cada 15 dias fazer uma longa viagem por estados e outros locais, justamente para explorar e trabalhar comercialmente todas essas oportunidades, né? Tá cumprindo a jornada empreendedora, tem que visitar os Ex- negócios, tem que ir atrás dos negócios, inevitavelmente, né? Exatamente, exatamente. Se você não estiver no local e não prospectar, a trabalhar a rede de vendedores, a rede franqueada, é muito difícil você crescer, né? Então, ainda mais no Brasil, que é um local muito voltado ao contato humano, né? Muito voltado a realmente a pegar na mão e fazer as coisas acontecerem, né? Você fez a escola, a melhor escola de empreendedores que a gente pode conhecer aí, que é a escola de empreendimento, de empreendedores da família, né? Você morou dentro do Correto. empreendimento. Então, assim, isso é o melhor exemplo, porque, como você falou, você não tem carteira assinada, né? Você não consegue enxergar outra possibilidade. E aí você tem que ter muita coragem mesmo para poder fazer, empreender dessa forma, né? Não é todo mundo que tem essa coragem, então parabéns aí por esse espírito empreendedor aí nativo, né? Correto, correto. Obrigado, William. O empreendedorismo familiar, ele é muito comum no Brasil, né? As Uhum, empresas vão passando pelas gerações. Obviamente, não deixa de ser desafiador também, porque o relacionamento familiar, ele é muito diferente de um relacionamento comercial, né? uhum, Você envolve muitas questões familiares, muita lado emocional, o que acaba, de certa forma, sendo prejudicial, sabe? Mas, ok, concordo. tranquilo. Então, tem que aprender a superar, aprender realmente a se focar no projeto e seguir em frente, né? Empreendedor, negócio e família, quando se unem, você tem duas chances.
os dois relacionamentos se ajudarem um ao outro e ser sinérgico, você passa bastante tempo com a família, ou você tem atritos comuns, né? Um atrito de um pilar Correto. atritando o outro e vice-versa, é a mesma pessoa representando aquela Isso, relação. Não tem como, exatamente. né? A grande questão é o conflito ser levado para casa, né? É, Então, esse aqui é o problema. eu acho que ficamos bons em resolver conflitos quando a gente tem esses relacionamentos misturados. Não é algo ruim, não. Exatamente. Eu acho bom. Tem desafio, claro, né? Mas é Uhum. algo positivo, né? Elton, conta pra gente, assim, qual a sua. Agora, para entender um pouco mais a sua mente como líder, como Claro. empreendedor, conta pra gente qual que é a sua maior qualidade, o que que você entende que são as suas maiores qualidades como empreendedor. Olha, William, eu costumo dizer que eu não me considero uma pessoa brilhante, tá? Eu fiz, obviamente, faculdade, sou formado em administração pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na minha época considerada a segunda melhor faculdade de administração do país. Então, eu me esforcei muito nessa parte acadêmica, mas sempre com muitas limitações, tá? Nunca fui um aluno brilhante, não tirava as melhores notas, ia passando assim com muito esforço mesmo, muito mais esforço do que talento ou qualidade intelectual, vamos chamar assim, né? Mas eu acredito que eu sempre tive uma característica de ter aquele driver, né? De estar sempre instigando, de estar sempre olhando, de nunca desistir, entendeu? Então, Uhum, se for te dizer qual que é a minha melhor característica, seria isso, né? De estar sempre perguntando, sempre procurando fazer conexões, sempre explorando ideias, né? Eu tive sempre a oportunidade também de conversar com pessoas e compartilhar ideias com pessoas que sempre foram melhorando elas. Eu costumo dizer o seguinte, tá? uhum, Eu dizer não, mas vamos dizer, é uma observação que eu fiz durante a minha jornada. Pô, eu tenho algumas ideias que elas são muito rudimentares. E aí eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que pegam essa ideia e vão polindo, vão melhorando, sabe? E trazem uma visão, vamos dizer assim, mais definitiva sobre essas oportunidades, né? Então, eu acho que são essas características. A característica de estar sempre pensando no projeto, sempre fazendo reflexões, sempre procurando resolver problemas e também sempre estar investindo tempo e nunca desistir, né? Eu uhum, volto a te dizer, eu não me considero uma pessoa brilhante, então eu não tenho uma capacidade que, pô, eu conheço gente que o cara senta numa mesa de escritório e fica 12, 14 horas trabalhando sem parar, de uma maneira metódica, cara, não é minha praia, entendeu? A minha praia é muito mais tá criando movimento, fazendo reflexões, movimentando pessoas, montando equipe, avaliando cenários, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de ir até o local. Então, pô, quando eu vejo uma oportunidade, ô, Elton, tem um negócio aqui em São Paulo para dar uma olhada, eu vou aí, vamos lá. sabe? Então, me movimento, vou lá. Essa viagem aqui agora é uma viagem que eu estou fazendo de 3.500 quilômetros, né, em 6 dias, né? Então, é algo muito extenso, porque eu, de fato, eu vou no local. Então, a gente está Uhum, vendo uma oportunidade, fica 1.200 quilômetros da minha casa, eu vou lá para dar uma olhada. Procuro não resolver de longe, porque não é a mesma coisa, sabe? Você não cria a mesma conexão. Você uhum, precisa realmente ir próximo e avaliar tudo aquilo que precisa ser feito. No fundo, os negócios são feitos por pessoas, né, William? Você precisa se sim. conectar com elas, sentir. Aprendi também durante essa jornada que contrato é bom, claro que contrato é bom, contrato tem que ser respeitado, claro que contrato tem que ser respeitado, mas é tudo sobre as pessoas. Né? Então Uhum, você tem que ir, você tem que sentir a energia do local, sentir a energia da pessoa com quem você está se relacionando. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas falam algo, mas de fato você não sente a confiança de que ela vai entregar aquele algo que ela está prometendo, entendeu? Então é muito mais voltado a esse negócio de conexão, né, o meu trabalho. uhum. Você trouxe aí duas qualidades interessantes, né? Essa resiliência, essa garra, esse comprometimento. E também essa habilidade de improvisar, de fazer o que precisa ser feito, que é diferente Uhum. do outro perfil que você citou, de alguém que fica lá horas no escritório. E você definiu a personalidade do empreendedor, que tem uma habilidade mais improvisadora. Quando você vai analisar estudos sobre personalidade de negócio, de como você toca negócios, o empreendedor ele é um excelente improvisador. Ele sabe articular, se adaptar, favorece pessoas, ele realmente vai atrás com muito comprometimento de fazer acontecer, não importa o desafio que ele venha a enfrentar. Um Com certeza. executivo, ele já precisa de mais organização, de metodologia, de planejamento, de muito mais estratégia. É um perfil completamente diferente. Os dois têm as suas vantagens e desvantagens. E é legal aprender com os dois aí como funciona. Então você descreveu exatamente a personalidade do empreendedor.
É que também tem uma característica, né? Esse projeto que eu tô hoje, que é o projeto da Airlocker, que é um projeto que está agora pegando tração e crescimento, eu comecei do absoluto zero, né, William? Era eu, mais o meu sócio na área de desenvolvimento, que ele estava desenvolvendo a tecnologia em part-time do horário dele, fora isso, eu era 100% sozinho, Uhum. né? Então era um exército de um homem só. Tá? Então você é diferente de outras estruturas, por exemplo, pô, eu chegar numa operação que já tem uma estrutura, que já tem pessoas, então eu sou muito mais um gestor, é quase como se fosse um político daquele local, sabe? Agora, o meu caso, nesse projeto, que claro, eu trabalhei em outros projetos, né, mas nesse projeto em específico eu comecei do absoluto zero, né? Hoje nós Sim. temos uma equipe aí de cerca de 10, 12 pessoas, direto conectados institucionalmente, e centenas de franqueados que orbitam dentro desse ecossistema, né? Então a gente pode Uhum. dizer que já é muito mais de 100 pessoas Que operando, né? legal. E, mas então é um jogo diferente, né? Eu acho que isso que é legal. É legal que quando você vai iniciar um projeto, um empreendimento, eu considero quase como um videogame, sabe? Eu penso assim um pouco, faço uma analogia, né? Você tá ali jogando aquele jogo de videogame, ele tem fases. E a primeira fase do videogame é diferente da segunda fase. E a série de ferramentas, comportamento e estrutura para você passar na primeira fase, na segunda fase é outra estrutura. Então são coisas completamente diferentes. Então, hoje a gente tinha uma fase que era eu e Deus lá trabalhando 100% sozinho. Depois a gente começou a ter a primeira equipe. Da primeira equipe a gente começou a ter uma estrutura de expansão. Agora a gente está em expansão. Então são tudo fases de um jogo, entendeu? E o importante é não desistir, entendeu? É importante também, eu considero, se eu fosse te falar um arrependimento que eu tenho durante a minha jornada empreendedora, em geral, seriam, posso dizer que dois, né? Ou, na verdade, um é consequência do outro, né? O principal arrependimento que eu tenho, vamos dizer assim, e também é um aprendizado, é não focar numa coisa só, tá? Então, às vezes, durante a tua jornada, a pessoa que é nova, quando você é jovem, lá com 20 e poucos anos, você tem a impressão que você pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? E, de fato, isso não é válido no mundo real, entendeu? Então, meu conselho para quem quer entrar no ramo do empreendedorismo, cara, você encontrou algo que você quer fazer, você vê valor nisso, então explora esse algo até você chegar à conclusão de que vai dar certo ou você tem que desistir, entendeu? Então, eu acho que esse seria meu maior arrependimento, porque, pô, começava um negócio, daí via uma outra oportunidade, começava a investir energia naquela outra oportunidade, então meio que ficava nada bem feito, sabe? Então, hoje eu entendo que o sucesso é muito voltado ao foco naquilo que você está fazendo, né? Falta de foco muitas vezes compromete o resultado de uma operação muito importante, né? Esse é uma dor grande do empreendedor, porque ele tem essa personalidade de querer fazer várias coisas, abraçar várias frentes, vários negócios, vários cargos, porque ele tem a Correto. competência de, né? E às vezes ele tá sozinho, às vezes é mais rápido fazer sozinho do que treinar alguém para fazer, só que tem um custo, né? Essa falta de foco ela pode ser custosa a longo prazo, né? Então, interessante Sem sombra de dúvidas, sem você sombra de trazer essa dúvidas. visão. É muito melhor você pegar um projeto, investir o máximo possível de energia nele, porque o que vai acontecer? Você vai coletar informações, você vai testar o produto, você vai validar ou não validar, para chegar na seguinte conclusão: pô, não, sabe uma coisa? Eu acho que isso aqui tem futuro, eu vou investir mais tempo e recursos nisso, trazer mais pessoas para essa jornada. Ou não, você vai dizer, cara, isso aqui não dá, não vai, não tem futuro para isso aqui, por questões de mercado, ou seja lá o que for, entendeu? Uhum. As duas situações são positivas. Por quê? Porque se você chegar na conclusão de que você tem que investir mais, ótimo, você vai crescer mais. E se você chegar na conclusão de que essa jornada terminou, é melhor você fazer isso num período curto de tempo do que você investir 4, 5, 6 anos da tua vida num projeto que não tem perenidade no longo prazo, né? Sim. Então eu vejo que eu avalio muito nesse sentido, né? Você realmente explorar tudo que tem para fazer e decidir para qual caminho você ir. E também tem que ter a tranquilidade de saber parar. Sabe, eu conheço muita gente, William, que insistiu demais em determinado negócio por questão de paixão, por ego, e no fundo, acabou só machucando essa pessoa no longo prazo, entendeu? Então tem que saber realmente. E essa é uma das coisas mais difíceis, tá? É muito Uhum. difícil você pegar e se dedicar de coração em algo e depois chegar à conclusão de, cara, isso aqui não dá Tem mais, que abrir mão, né? né? Tem que Como em, saber abrir como em mão. qualquer área da vida. Você, falando sobre o empreendedorismo como um jogo, você me lembrou de uma frase que eu gosto bastante, que sucesso não é chegar lá, é se manter lá.
E nessa analogia Uhum, do empreendedorismo como um jogo com várias fases, né? Então você teve sucesso na primeira fase, então você uhum. abraça aquele sucesso, nossa, eu já conquistei a primeira fase. Só que a segunda fase vai exigir um monte de outras habilidades que você não dominou ainda. E aí você vai Correto. ter que conquistar aquele sucesso. Então o sucesso da primeira fase não garante o sucesso da segunda, que não vai garantir o sucesso da Nem terceira. pensar. E Exatamente. você vai ter que estar sempre desenvolvendo novas habilidades para conseguir sustentar aquele sucesso a longo prazo. Eu acho que essa que é a grande sacada boa do empreendedor que está sempre se desenvolvendo, né? Sempre precisando de novos desafios para que ele consiga desenvolver novas habilidades e ter sucesso nas próximas fases ou nos próximos empreendimentos que vão ser diferentes dos anteriores, né? Com certeza. Eu costumo dizer a mesma coisa com outras palavras, né? Uma empresa, ela não tem estabilidade. Não existe estabilidade numa empresa. Ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Entendeu? Não tem. Pode. Não existe estabilidade. Em qualquer mercado não há estabilidade. Você tem que estar ou investindo energia para estar sempre crescendo, ou se você pegar e não se esforçar, você vai começar a cair. Porque vai vir Uhum. concorrente, vai vir problemas de custos, vai vir, enfim, problemas fabris, problemas, enfim, depende da tua área de atuação, vai aparecer algum problema que vai fazer com que você decline. Então, o esforço ele é contínuo, o esforço ele é perene, a lógica de aprendizado contínuo tem que se manter, tem que fazer parte da cultura da empresa, para que você tenha sempre diferenciais competitivos e se mantenha no mercado. O mercado se regula, né? Com Inevitavelmente. certeza, com certeza, com certeza. Você trouxe aí um arrependimento, como na sua trajetória empreendedora. Agora eu queria saber de um grande acerto que você teve na sua trajetória empreendedora, Elton. Olha, assim, a gente, no momento que você vai avançando com um determinado projeto, ele é composto de diversas vitórias, né? Que são muito Uhum. específicas de cada negócio, né? Eu entendo que hoje eu considero muito mais um aprendizado pessoal e comportamental. O que que eu avalio muito, sabe? Ele avalia muito a questão das pessoas e o momento delas, entendeu? Então, eu considero assim, ah, quando você vai fazer uma negociação com alguém, vai trazer alguém para o teu time, você não pode simplesmente se limitar ao que você está oferecendo para essa pessoa. Você tem que fazer uma avaliação mais aprofundada, entender o perfil dela, entender o momento dela. Eu costumo dizer, eu faço uma analogia com o jogador de futebol, né? O jogador de futebol ele está no seu auge ali dos 18, 19 anos, né? Nós, como empreendedores, estamos no nosso auge agora. Depois dos 40, 42, eu tenho 42 anos. Por que que a gente está no nosso auge? Porque a gente tivemos umas cicatrizes do passado. Então a gente sofremos com projetos, né? Aprendemos durante essa jornada e ainda temos muita energia e experiência para seguir em frente, né? Então a gente está no auge da nossa carreira. E você tem que entender isso dessa forma. Então, quando você vai, por exemplo, tracionar uma pessoa, porque um projeto é feito de pessoas, você precisa olhar para essa pessoa e entender qual que é o momento dela. Entende? Porque às vezes transcende a questão financeira. Tanto é que existe uma pesquisa que diz as pessoas, a questão do salário não é o que está em primeiro lugar para elas escolherem ficar em determinado local, né? Então, o que que é o mais importante para essas pessoas? É um senso de compromisso, é um senso de pertencimento, é um local que ela é instigada a crescer, né? Então, hoje, por exemplo, uma pessoa entrou junto com a gente agora, que é o nosso analista de CRM, o Costa, dava para se ver nitidamente que ele tem o coração em resolver problema. E onde ele estava, ele estagnou, né? Então ele estava bem, ok, estabilizado, mas não tinha mais desafios para ele. Então, o mais importante para ele, cara, eu quero bomba no meu colo, eu quero resolver BO, eu quero resolver problema. Eu falei, cara, pode ficar tranquilo, que problema a gente tem bastante, né? Então, você precisa ter esse lado mais humano, mais compreensivo. Isso, desculpa te dizer, tem que ser em tudo. Tem que ser em tudo, sabe? Em todos os relacionamentos que você faz, desde o relacionamento com o cliente, com o fornecedor, o cliente interno que é teu funcionário, um franqueado. Você precisa ter esse lado muito mais humano, esse lado mais de perfil, esse lado mais de entender. Porque no momento que você entende que essa pessoa está no momento adequado para aquilo que você quer trabalhar junto com ela, você vai ver que a parte de financeiro e números se acerta tudo. Tudo acontece. Entendeu? Tudo fica redondinho, sabe? Porque você viu que essa pessoa ela tem conexão com o que você quer fazer, entendeu? Então eu acho que isso é uma das questões que eu considero, basicamente é muito mais do que eu faço.
hoje, né? É procurar trazer pessoas para o time, me conectar com elas, trazer para elas um senso de jornada, um senso de vitória, um senso de aceitação, para que a gente consiga construir todos nós um projeto muito bom e muito próspero juntos, né? Cara, você trouxe uma qualidade aí, um acerto que ele é esquecido, infelizmente, por alguns diretores, alguns donos de negócio. Eu considero um dos maiores acertos que um empreendedor, que um líder tem que ter, é esse olhar para pessoas e para o negócio, para os processos, para a performance do negócio. Não adianta olhar só para a performance. Se você não for bom com pessoas, o negócio não segura. Estava conversando hoje com um diretor de uma empresa, o CEO de uma empresa. A empresa dele tem muito sucesso há 22 anos, cresce de 10 até 110% quase todo ano, varia, né? Ou seja, está em Uhum. auge de Tá crescimento, voando. tá voando a empresa, ele sempre cresceu, sempre teve essa abordagem mais olhando para as pessoas, mas entendendo que as pessoas eram uma grande variável para performar mais. E ele até Uhum. exigia mais da performance do time, porque ele olhava, ele ouvia as pessoas, ele dava o desafio para as pessoas. Não era só dinheiro, só o que tem que ser feito, né? E aí, recentemente, ele fez uma fusão com uma outra empresa, assumiu um outro CEO ali no lugar dele, provisoriamente, e durante 1 ano e 2 meses, esse executivo praticamente afundou a empresa e a empresa decresceu 30%. Uma empresa de Uhum. sucesso que sempre cresceu de 10 a 110%, de repente perde 30% do mercado. Tem alguma coisa errada aí. Uhum. E aí Com notaram, certeza. óbvio que notaram que essa falta de tato com pessoas, esse olhar para as pessoas como parte da performance, recentemente ele assumiu e em 2 meses ele voltou para 0% de crescimento e em 4 meses ele aumentou, mas voltou para o 20% de crescimento no ano. Ou seja, só Espetacular. porque ele sentou, conversou com as pessoas, ouviu as pessoas, entendeu o desafio delas, o engajamento aumenta, as pessoas pararam de sair. Imagina, a rotatividade naquele período lá chegou a 20%. Uhum. Ele entrou, saiu uma pessoa por um outro motivo. Ou seja, Uhum. realmente o líder, se ele não tem esse olhar para pessoas, ele acaba perdendo no longo prazo, inevitavelmente. Que legal que Perfeito. você considera esse um grande acerto seu aí, né? Isso é algo muito comum, né, William? Um novo CEO, ele entra olhando muitos números, né? Então, uma das coisas que ele vai olhar aqui, o que é muito comum, é o nosso custo. Nosso custo está elevado. Então, vamos cortar custo, né? Então, tá, mas o que que é o custo dentro de uma operação? E nesse sentido, acaba normalmente cortando coisas que não devem ser cortadas, trazem lógicas e formas de organização muito diferentes do que o fundador colocou, e o resultado é esse, né? Então, essa situação aí que você comentou, ela é muito comum mesmo, e ainda bem que ele está conseguindo reverter e trazer resultados. Esse olhar não é só um olhar de olhar só para as pessoas ou ser uma empresa humanizada. Eu acho que isso também não resolve. Tem que Uhum, entender o olhar para as pessoas como motivo de fazer o negócio crescer. O negócio só funciona se estiver crescendo. Ninguém que fica correto. bancando ali, ninguém é governo, né, que fica sustentando pessoas sem performance. Oh, perfeito. Isso com certeza, né? Com certeza. O ponto de vista mesmo é, é de fato colocar o teu melhor jogador na posição que você quer. Esse é o ponto de vista, entendeu? Você quer que teu time faça gol. Não, Uhum, não tenha dúvida disso. E no final das contas, o que interessa é resultado e 1-0 é vitória. Né? Não preciso estar uhum, fazendo goleada, mas se eu marquei um gol no time adversário, eu ganhei. Né? Então, a grande questão dessa parte do lado humano é entender se esse ativo humano que está à tua disposição, ele está naquele momento bom para fazer essa performance que você quer. Entendeu? Então, é mais uma questão de você. Porque eu costumo dizer, né? A gente não tem muitas vezes uma segunda chance. Né? Uma partida de futebol ela vai acontecer uma vez só e você tem 90 minutos. Né? A gente não tem todo o tempo do mundo, toda a oportunidade do uhum, mundo. Então você precisa ser criterioso em quem você vai colocar em campo para jogar para você. Né? Então é nesse sentido de entender o lado humano. Né? Porque daqui a um uhum. pouco a pessoa ela vai. Como se fosse jogador de futebol. O cara vai dizer, não, cara, deixa comigo, eu vou entrar lá e vou marcar 3 gols. Aí você olha, pô, você vê que o cara, seguindo nessa analogia, tá uma semana sem dormir. Você acha que o cara vai performar? Ele não vai performar. Não tem Entendeu? como. Então você É. precisa ter esse lado, porque assim, é muito comum hoje, né? Você vai lá, consegue tracionar uma oportunidade, cria uma oportunidade de negócio, e você precisa entregar aquilo que você prometeu. Então você precisa mobilizar ativos humanos, recursos financeiros, para que você chegue até o fim dessa jornada.
Então, o nosso objetivo aqui é sempre ser o mais assertivo possível para entregar aquilo que a gente vende, entregar aquilo que a gente promete, né? Sim, sem dúvidas. Não, que legal conhecer um pouquinho mais aí da tua visão como líder, como empreendedor, Uhum. entender um pouquinho aí das suas maiores qualidades, dos seus acertos, dos seus erros. Agora eu queria entender um pouco do seu negócio, né? O que que Uhum. faz a Airlocker, Elton? Airlocker é um projeto de armários inteligentes, né? Então, iniciamos com essa questão dos armários inteligentes, mas no fundo, somos uma empresa de software, né, de desenvolvimento de tecnologias, né? A gente começou com um armário inteligente com uma solução de lavanderia, onde a ideia era colocar esse armário inteligente num condomínio, por exemplo, e o cliente poderia deixar e retirar a sua roupa no armário inteligente do condomínio, onde todo o relacionamento seria feito de modo digital, né? Então, era essa a ideia inicial. Inclusive, nós temos operações fazendo isso, então temos armários dentro de flats em São Paulo, por exemplo, que o hóspede ele deixa a roupa no armário, a lavanderia coleta, cobra pelo aplicativo, lava a roupa, entrega limpinha no armário para o hóspede retirar depois, né? Só que esse projeto ele acabou pivotando, ele acabou crescendo. Nós começamos a atender outros mercados, em especial o mercado de e-commerce, principalmente pós-pandemia, que isso expandiu bastante, né? Então a gente atende hoje muito o mercado de e-commerce, mercado de controle de acesso, e começamos, obviamente, a desenvolver projetos especiais, então atendemos também mercado hospitalar, indústria. Olha, temos uma série de projetos aí acontecendo com inúmeros setores e características diferentes, né? Então estamos começando com essa parte também de guarda-volumes, tem inúmeras outras oportunidades nesse sentido, né? Lançamos um software também de reconhecimento facial voltado ao controle de acesso. Então a gente tem hoje também o armário inteligente com reconhecimento facial, que a abertura dele se dá por reconhecimento facial. Então, inúmeras novidades aí que a gente foi lançando no mercado e o público aceitou muito bem. Então a gente está numa esteira aí de crescimento e aceleração bem interessante. Interessante você se posicionar em empresa de software, porque você desenvolve tecnologias para que aquele serviço aconteça de uma forma mais organizada, né? Correto. E Todo você mundo. trouxe um. Perdão, todo mundo fala pra gente que a gente é uma empresa de armário, né? Na realidade, não sou uma empresa de armário, tá? Eu Não. sou uma empresa do software que tem no armário, né? Então a gente Aham. ajuda, a gente organiza e otimiza para que as pessoas possam adquirir o armário com o melhor custo possível, mas o nosso grande objetivo realmente é o software e a recorrência de software que a utilização do armário provê, né? Digamos assim. E você trouxe um elemento aí interessante da sua pivotagem, porque você estava nichado no mercado, com uma tecnologia Perfeito. fantástica que serve para vários outros mercados, né? Então não Isso. tem jeito, às vezes a gente começa olhando para uma coisa, mas de repente a gente nota que aquilo serve para várias outras coisas. E tem que pivotar, Exatamente. tem que expandir. Não considero Exatamente. isso uma falta de foco, porque você ainda está focado na sua solução, no seu produto, você só está se abrindo a outros mercados e fazendo as adaptações até para o mercado de consumo crescer, né? Não ficar, Correto. não ter uma limitação de expansão ainda. Correto. Tá sempre dentro do mesmo ecossistema, né? Então, tanto é que a Uhum, gente chegou à conclusão que, na realidade, nós somos um software para locais, né? Então, você uhum. tem um local, e esse local ele tem necessidade de tecnologia, que pode ser um controle de acesso, pode ser um armário inteligente. O armário inteligente ele tem uma característica, se a gente for destilar qual é a função de um armário inteligente, ele resolve a dor que existe de um entregador se encontrar com um destinatário, né? Então, onde você observar esse problema acontecendo, que pode ter vários cenários acontecendo isso. Uhum. Pode ser numa entrega de lavanderia, pode ser numa entrega de e-commerce, pode ser num cowork, onde, pô, eu trabalho com o William no cowork, mas eu vou na segunda, o William vai na terça. Eu preciso deixar um material pro William. Cara, o que eu vou fazer? Vou jogar na mesa do cowork, vou falar pra você pegar lá? Não vou fazer isso. Você tem um armário inteligente no cowork, eu vou deixar nesse armário inteligente e vou passar para o meu colega. Ó, William, retira lá o material de apresentação do projeto e entreguei para você. Né? Então você tem essas várias nuances que o armário inteligente atende. Pode ser por guarda de pertences em shopping, guarda de pertences em parque de diversão, pode ser guarda de volumes em rodoviária. Você tem, olha, inúmeras demandas que podem ser atendidas. Eu estou viajando aqui pela região de Foz do Iguaçu, apareceu até um templo que é muito visitado, que não pode entrar com mochila no local. Pô, a pessoa responsável pelo templo falou assim: Elton, você não consegue me ajudar para a gente colocar um armário inteligente para guardar a mochila dos visitantes? Eu falei, claro que eu consigo te ajudar. Então você vai ver que ele vai se expandindo, ele vai ampliando para inúmeras possibilidades, inúmeras funções que podem ser atendidas, né?
Não, e o seu diferencial tecnológico torna mais prático ainda o negócio. Você imagina, antigamente você tinha um guarda-volume que tinha uma chavinha que você tinha que ficar com aquela chave. Hoje não, você com a face você desbloqueia e resolve, torna tudo mais prático, né? Passa para outra Correto, pessoa, retirar, é fantástico. E aí você correto. levantou esse lance da tecnologia que eu fiquei interessado. Hoje a inteligência artificial já está muito dentro do nosso dia a Uhum. dia, com várias facilidades assim para o nosso trabalho. Agora, lá na ponta, para o cliente, no armário, no ponto de venda ali, como é que você tem aplicado, como é que você vê o desenvolvimento da inteligência artificial no teu negócio? Bom, a inteligência artificial, neste momento, na prática, ele tem, tem auxiliado muito mais da porta para dentro, né? Tá. Em especial na aceleração de processos, né? Porque um Uhum, projeto de tecnologia como o nosso, ele é feito de teste e erro, né? A gente chama de iteração, né? A gente uhum, pensa em alguma coisa, desenvolve, testa, deu certo, ok, deu errado, vai de novo, né? Tanto é que nós somos no fundo, o- a nossa pegada é essa. Nós somos uma grande máquina de iterar, de testar e voltar, testar, 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 testou, deu certo, não deu certo, corrige, vai de novo e assim vai, né? A inteligência artificial ajuda nesse processo. Então, por exemplo, pô, a gente precisa fazer um código. A inteligência artificial vai acelerar o desenvolvimento desse código, entendeu? A gente está fazendo, por exemplo, um fluxo de CRM para poder fazer leads, né? Para poder fazer toda a parte de leads. A inteligência artificial vai ajudar na aceleração desse processo interno. Então, hoje a IA ela está muito mais contribuindo internamente do que de fato na ponta, né? É claro, para o nosso mercado isso vai mudar bastante. Nós, por exemplo, estamos aí com desenvolvimento de tecnologias para atendimento. Então, por exemplo, no futuro, você vai tocar num botão lá, num comunicador, e uma IA que vai te atender. É uma IA com quem você vai se comunicar. Entendeu? Então, é com esse público que vai. É com essa tecnologia, com esse servidor, que vai fazer essa interação direta com o usuário. Mas ainda tem uma curva de aprendizado muito grande. Né? Tem uma curva de melhoria muito significativa. uhum. Você trouxe aí um elemento interessante que eu gosto de provocar sobre. Porque geralmente a gente trabalha com IA muito da porta para dentro, como você comentou, né? Mas eu gosto de Exatamente. provocar. Poxa, será que tem alguma forma de usar a inteligência artificial? Você trouxe uma solução interessante, que é no atendimento, né? Uhum. Como engenheiro, eu adoro ver como que a máquina consegue não substituir a gente, mas ajudar a gente a fazer melhor. Eu Com entendo certeza. muito a inteligência artificial como um fator que vai elevar o nível de inteligência da humanidade. E isso Uhum. nas relações, nos trabalhos, nos serviços, em todas as situações. Então, eu sou sempre curioso para entender como é que a gente consegue tornar a nossa vida mais prática, mais fácil, mais segura, né, usando a IA. Perfeito, perfeito. Esse segmento de locais, de tecnologia para locais, eu entendo que ele vai melhorar, ele vai assim mudar radicalmente, tá? É o meu ponto de vista. Hoje a gente tem essa tecnologia do armário inteligente. No futuro, agora, um futuro muito próximo, você tem essa tecnologia de controle de acesso, que está cada vez melhorando expressivamente, em especial com o uso do reconhecimento facial. E no futuro, é inegável que a robótica vai entrar em campo, né? A questão do Uhum, robô humanoide. Então vai ser muito comum você entrar num condomínio e ver que é um robô que está cortando a grama, é um robô que está varrendo o chão, é um robô que está fazendo uma pintura, que está carregando um material. Então eu acredito que de 6 a 10 anos isso vai começar a se tornar muito comum. E a inteligência artificial vai ser muito forte em ensinar esses equipamentos a como trabalhar em determinado local, né? Porque ele vai chegar, uhum, ele vai ter um aprendizado contínuo, né? Eu vou chegar para ele, vou largar ele num gramado e ele vai analisar o que é verde e o que eu tenho que cortar, sabe? Então, por exemplo, um exemplo de um equipamento para cortar grama, né? E a inteligência artificial ela vai depois começar a fazer esses equipamentos conversarem, você vai ter essa questão do IoT. Então, o futuro eu considero ele muito brilhante. Nós estamos em busca de desenvolver um ecossistema que possa contribuir muito nisso, agora com um armário inteligente, mas depois também com a parte de gestão e monitoramento, né? uhum. Você citou condomínio, me fez uma. Me lembrou que hoje em dia, cada vez mais, por causa da tecnologia, tem cada vez mais condomínios residenciais
sem portaria, com portaria remota. Então, mais uma Exatamente. aplicação fantástica para o teu sistema aí de poder atender condomínios residenciais, inclusive, né, de receber encomendas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu quis mandar um presente para ela e ela não estava em casa. Falou, não manda para cá porque não tem quem receber. Quis mandar para Exatamente. casa dos pais dela. Olha que se Exatamente. tivesse um sistema desse, resolveria muito o problema, né? Com certeza, o armário inteligente ele já é uma realidade que resolve essa demanda no curto prazo, né? De você colocar num local e ele servir como uma ferramenta para receber e armazenar aquela encomenda. Mas o mercado será muito maior do que isso, né, William? Pensa assim, hoje, por exemplo, quando o entregador ele vai fazer uma entrega, ele precisa se identificar, ele precisa liberar o acesso dele. No futuro isso vai ser tudo integrado, sabe? No momento que um marketplace realizou uma venda, o marketplace já sabe para qual armário que ele vai fazer a entrega e toda a cadeia de permissões já foi liberada para que ele faça essa entrega, né? Então, olha, o mercado ele deve expandir, ele deve evoluir muito, né? É que nem costuma dizer, né? Tudo Uhum. aquilo que se move deverá ser um robô, né? Essa é a tendência do futuro, né? Tudo que se move vai ser um robô. Então, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Vai começar, obviamente, com situações mais insalubres e perigosas, mas depois vai ser parte do cotidiano, né? Você vai, eu Uhum. costumo dizer que falo para os meus colegas, cara, um dia você vai querer ir fazer um acampamento, você vai ter um robô sentado do teu lado, que para quem gosta de acampar, você vai estacionar teu carro, vai passar as ordens para ele, pô, cara, monta minha barraca, faz uma fogueira aí, abre minha cadeira e abre uma cerveja para mim que eu vou sentar e tomar uma cerveja, entendeu? Então, a tendência do futuro é essa, né? Você ter realmente esse ferramental de robotização que vai te auxiliar nisso. E eu costumo dizer que o armário inteligente ele é uma versão rudimentar disso, né? Ele é como se fosse a pré-história disso que vai vir, né? Obviamente ele é adequado hoje para a realidade econômica, então por isso que ele tem potencial comercial, mas a tendência no futuro é ele pivotar muito. A gente vai ver drone, a gente vai ver robô, a gente vai ver armário inteligente. Eu posso daqui a um pouco vai chegar num condomínio para poder fazer uma entrega, vai ter um robô que vai pegar a entrega e vai colocar ele, que vai colocar no armário. Enfim, Sim. realmente é uma pequena um ponto de partida para algo muito maior, não tenho a menor dúvida. Os filmes de ficção científica virando realidade mesmo, né? Vai virar, pode ter certeza. Não tenha dúvida que vai virar assim. Elton, que legal conhecer um pouquinho de você e do seu negócio. Eu queria que você trouxe, como você teve uma boa escola empreendedora, e aqui a gente fala com empreendedores e empreendedoras de vários lugares do mundo, a gente fala sobre liderança também. Eu queria que você deixasse alguma sacada legal para quem está empreendendo ou começando a empreender ou passando por algum desafio como empreendedor, e com certeza você já teve isso em algum momento. Eu queria que você trouxesse assim quais são as habilidades que você utilizou para conseguir continuar na sua trajetória empreendedora, para você persistir, para você realmente chegar no sucesso que você tem hoje? Olha, eu vejo que muitos empreendedores que buscam responder essa tua questão utilizam jargões, né? Coisa que já se tornou jargão de mercado e enfim, né? Tem vários exemplos por aí, né? E todos eles são muito válidos, mas eu entendo que a maior ferramenta que você pode ter é construir uma habilidade de sentir as coisas. Entendeu? Que eu entendo que as grandes projetos, grandes transformações, você tem que sentir ele para ele acontecer, né? Então é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo, de se conectar com as pessoas, de criar a energia correta em torno daquele projeto, porque o mundo ele é feito de energia, ele é feito de pessoas, ele é feito de conexão. Eu costumo dizer também, um pouco de oração também não faz mal para ninguém, entendeu? Tem que acreditar, tem que pedir para o universo te ajudar nessa jornada, tem que rezar bastante, porque é desafiador, tá? Não tem a menor dúvida, não é feito, não é uma jornada que é feita para todo mundo, tá? Você precisa entender que você vai se machucar, você vai ter momentos que você vai se questionar, né? Você vai ter situações de sofrimento assim elevado, tá? De pressão psicológica, pressão financeira, não é moleza, entendeu? Não é algo que, não é uma jornada que está escrita para você. Basicamente, você está com um livro em branco e você está escrevendo a tua jornada, você está trocando a roda do carro com o carro em movimento. Então, você precisa de fato estar preparado física, espiritualmente, psicologicamente para esse desafio, né? E ao mesmo tempo que você tem essa garra para construir, você precisa ter uma ponderação para refletir.
Entendeu? Ao mesmo tempo que você está sentindo a vitória próximo de você, você tem que calcular as estatísticas da derrota e daqui um pouco falar, não, calma aí. Entendeu? Porque é muito importante entender também que o empreendedor ele é um provocador, né? Ele provoca as coisas, né? Vamos pegar o caso do Uber, por exemplo. Imagina se o proprietário do Uber falasse assim, não, eu fiquei sabendo que é proibido colocar carro particular para rodar em determinadas cidades, então como é proibido, eu não vou fazer. O Uber não ia existir, entendeu? Ele foi audacioso. Ele viu uma oportunidade de quebrar um monopólio, ele viu a oportunidade de ser diferente. E o mercado ele tem inúmeros exemplos disso, né? Eu digo, você tangencia com aquilo que é legal, né? Porque não era legal o que ele fez. Mas não era moral aquela, vamos dizer que não era moral aquela restrição de mercado. Entendeu? Então você precisa criar muito feeling, muito sentimento. O empreendedorismo ele não é fácil porque a história cansa de mostrar pra gente excelentes ideias no timing errado, né? Então, tantas ideias que, putz, o cara pensou nisso daqui 15 anos atrás e não deu certo. Mas não era o timing para aquilo ali. Então, o timing é agora. Então, o empreendedor ele precisa também ter um gosto pela história. Precisa olhar. Ah, não, eu estou vendo aqui a história de uma empresa de 1940. Putz, mas o que era o cenário em 1940 para que aquilo ali prosperou? Que seja uma fábrica de sabão, que seja o que for. Então, o empresário ele precisa também estudar muito, ele precisa entender a história, entender as pessoas, entender o momento das coisas. Eu gosto muito da lógica do pessoal que trabalha com eventos, porque, pô, o evento, ele é toda uma jornada que se você fizer isso num gráfico, ele está preparando, 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 e você tem o ápice, que é o evento, que é aquele pico de energia, aquele pico de pessoas, e depois zera tudo, né? Entendeu? Então você tem toda uma jornada que é construída, que um produto, um lançamento, ele quase segue a mesma lógica, né? Se você vai lançar um projeto de armários inteligentes, por exemplo, que é o nosso caso, ele criou uma agenda favorável pós-pandemia, digitalização, inteligência artificial, hardware apropriado para essa digitalização. Então, pô, criou-se um momento para isso. E eu conheci pessoas que tiveram a ideia do armário inteligente, executaram elas há 7, 8 anos atrás e não deu certo. Entendeu a ideia? Então você precisa também. Desculpa, eu não te ouvi. Não sei se o Não, áudio. não foi o momento certo dele lançar Entendeu? aquilo, né? Precisava de mais alguns Isso. anos para amadurecer, né? Isso. Então parece. Não sei se parece um pouco maluquice o que eu estou comentando contigo, mas o entender com profundidade as coisas é muito importante, entendeu? É isso que eu tento fazer com densidade, né? Cara, o que é que a gente Uhum. está fazendo? Qual que é o momento para isso? Hoje, por exemplo, eu tive uma visita em uma empresa, falando com um amigo de empreendedorismo, que ele está num ramo completamente diferente do meu. Só que ele empreendeu, por exemplo, fora do país, né? Que é algo que eu estou agora estudando algumas posições nesse sentido. O empreendimento dele não foi positivo, não deu certo, entendeu? Eu cheguei pro pessoal de operações aqui que está junto comigo nessa viagem, falei assim, cara, a gente tem uma reunião com esse cara. Pô, mas ele não é cliente, ele não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver, mas ele tem uma lição que vai nos ensinar. Eu quero lá conversar com ele, entender o que deu errado. Entendeu? Tá, não, o nosso ramo é diferente. Não é, cara, mas eu preciso entender qual é o lado humano da história. O que Uhum. aconteceu? Cara, qual é a tua lição a respeito disso? Né? Porque a gente, cara, lembra do ditado, né? Aprender com os próprios erros é sinal de inteligência. Aprender com os erros dos outros é sinal de sabedoria. Entendeu? Exatamente. Ele teve uma curva de aprendizado nessa iniciativa dele. Pô, me passa, cara. O que fez você tomar essa decisão? O que deu errado? Entendeu? Pô, ele me passou um cenário que mudou radicalmente a minha visão sobre o que eu ia fazer. Então é muito mais, eu digo, né? Eu já comecei a chegar nessa conclusão. Eu até tô no cargo errado. Eu não sou CEO, né? Eu sou o CSO. Sou muito mais voltado à estratégia do que de fato essa execução de atividades, né? Então eu tô muito mais Sim. nesse lado, sabe? Então, assim, se eu pudesse, de maneira muito humilde, passar um pouco daquilo que eu acho que é o correto, é você pensar com densidade sobre o que você está fazendo, avaliar todos os cenários, trazer pessoas que são talentosas e comprometidas com o que você quer fazer. Até porque, pô,
Quando você está num projeto que nem o meu, que você começa do zero, você não tem orçamento ilimitado para pagar uma fortuna para alguém super qualificado vir te ajudar, entendeu? E outra coisa, se você tivesse esse orçamento, pô, não, eu tenho um cara aqui que o cara é uma estrela, vou trazer o cara, vou pagar bem para ele. Esse cara não vai trabalhar sozinho. Ele vai trazer toda uma equipe. E você precisa também fomentar toda essa equipe. Você precisa ter caixa para poder fazer as coisas girarem. Então é bem peculiar, é bem complicado. Durante essa jornada, tive pessoas que não deram certo, que acabaram saindo, que não deixaram de ser um custo de investimento, mas teve uma curva de aprendizado. Você sempre precisa procurar aprender com o que você está fazendo, né? Eu gostei da palavra que você usou aí. Você falou agora bastante sobre aprendizado, sobre estudar, sobre ganhar profundidade, mas você usou o sentir, né? Esse sentir é amplo, porque tem a parte racional, tem uma parte emocional do sentir das pessoas e tem também um pouco da intuição, né? Uhum. Com essas variáveis que eu tenho aqui, como é que eu posso resolver uma equação que eu nem sei como resolver ainda? Então, o empreendedor ele é muito bom em articular isso e sempre ali desafiando o status quo, no limite do que pode e do que não pode ali, né, para poder sobreviver, porque é, né, Exatamente. ali que tem uma grande oportunidade de sucesso ali que poucos conseguem aproveitar, né? Exatamente. Hoje em dia, né, esse é grandes oportunidades expressivas, eles estão normalmente estão em locais que você está desafiando alguma coisa, né? Que você está Uhum. fazendo diferente, entendeu? E o mercado ele é feito de inúmeros exemplos disso, de pessoas que procuraram reinventar coisas. Vamos dar um exemplo aí da questão do mercado financeiro. Os bancos digitais desafiando os bancos tradicionais, que agora fizeram com que os bancos tradicionais se ficassem cada vez mais digitalizados, né? Então você pega aí o mundo de investimentos, com o exemplo da XP, que tem um exemplo muito grande nisso daí, também foi um grupo de pessoas que ousaram fazer as coisas de maneira diferente, entendeu? Claro, são situações que elas são muito raras de acontecer, né? Tanto é que esses grandes fenômenos do empreendedorismo, eles são mais raros, porque tanto é que a gente sabe o nome de todos eles, né? A grande maioria a gente Uhum. sabe o nome deles, né? Mas o mercado mais comum de empreendedorismo, ele aproveita essas lições, grandes projetos são construídos, grandes renovações e modificações são realizadas. Eu vejo valor em todas as atividades. Eu conheço gente que performa e tem resultado fantástico, sendo aquela pessoa extremamente controlada, extremamente voltada a dados, né? Justamente muito ao contrário do que eu faço, né? Eu conheço gente, tem um amigão meu, tem uma operação espetacular, o que que ele tem? Ele tem restaurantes, entendeu? Só que o controle financeiro dele, dos restaurantes dele, é na ponta do lápis, ele é um exímio controlador. Então ele tem 3, 4 operações, fatura mais de R$ 1 milhão com excelente margem de lucro. Porque ele tem o CMV super controlado, tudo assim, ó, lindo é a operação dele. Tem um outro amigo meu que é diretor administrativo de uma grande multinacional, que o grande resultado da carreira dele, que é uma pessoa de muito sucesso em carreira executiva, é a habilidade dele de fazer tudo muito bem feito e muito bem detalhado. Tanto é que eu vou brincar com ele, falo, meu, e aí, como é que tá os treinos? Tá puxando os ferros? Ele puxa o celular dele e mostra na agenda. Ó, então, eu fiz tantos treinos essa semana, eu fiz isso aqui, tantas aulas de tênis, tantas academia, tanto período de tempo. Eu falei, cara, você é louco, cara, meu Deus do Ele céu. coleta Eu dados mesmo, até na vida coleto. pessoal, né? Exatamente. Então, tudo tem valor, sabe? Você só precisa saber, de fato, explorar isso, né? Se for usar um mote também do empreendedorismo que eu costumo internalizar muito William, tudo tem solução, entendeu? Tem que botar isso na cabeça. No empreendedorismo, tudo tem solução. Se você não está vendo, é porque você não está pensando com profundidade. Entendeu? Mas tudo tem solução. Aquilo ali que você está apresentando de uma forma, você pode reinventar e apresentar de outra maneira. Pô, mas eu estou tentando vender determinado produto e esse produto não está saindo por causa de preço. Tá, cara, e se você pegar um outro produto, fazer um upsell em cima desse, e esse produto inicial você vender a zero e ganhar no upsell? Entendeu? Então, tudo é uma questão de você pensar com profundidade. Ontem a gente teve uma conversa sobre isso. A gente estava num quase um brainstorm com o pessoal da área de tecnologia. A gente viu um canal de venda de um upsell
Aí o cara falou, pô, cara, mas se a gente cobrar assim não vai funcionar, cara. Os caras não vão querer pagar. Eu falei, cara, e se a gente transformar isso aqui, por exemplo, num produto de publicidade, então? Isso aqui que a gente precisa que ele compre, a gente vende como se fosse publicidade e dá de graça. Ah, não, pô, não, olha só, agora mudou de figura. Eu acho que agora funciona. Eu falei, então, sabe, é você pensar com profundidade, você ter a coragem de fazer perguntas, dar a tua opinião, nem que muitas vezes seja meio completamente maluca, sabe? E instigar as pessoas a trabalhar essa ideia que você tá estudando, para que a resposta venha, né? Eu gosto muito até dessas viagens, porque a gente está sempre aqui entre colegas aqui, aproveita para ficar horas e horas conversando e trabalhando e Conversando. maturando projetos, né? Então, também tem as Que suas legal. vantagens, né? Olha, esse é o motivo de eu estar aqui com você. A gente conversar, trocar ideias, aprender um montão de coisas com você, falamos de assuntos que eu não pensaria se eu estivesse sozinho aqui no meu escritório. Uhum. Então, eu concordo. Essa troca, né? Essa troca de experiências, sentir, entender a profundidade de cada coisa, um ajudar a olhar para uma perspectiva que a gente não tinha visto ainda, é fantástico. Eu acho que isso enriquece muito o empreendedor. Né? Exatamente, Elton, vai lá, por favor. não, eu queria te agradecer, porque foi fantástico o papo aqui, foi super dinâmico, você trouxe uns insights fantásticos. Daria para ficar aqui mais um tempo a gente batendo um papo sobre Não, negócio, que não, eu com acho que certeza, com ia certeza. Eu que aprender tudo. agradeço, William. Eu que agradeço, assim, pessoal, estudem, tá? Estudem, leiam, olhem cases. Putz, eu tava olhando, nossa, eu já li história do Rockefeller, da Standard Oil, como é que ele construiu a Standard Oil, os momentos que ele viveu com aquele projeto. Nós estamos de 1890, entendeu? Eu já li todo o Tem livro exemplos, do né? Warren Buffett, toda a bibliografia do Warren Buffett eu já li, sabe? Porque você vai entender, porque pô, o cara ele operou como investidor em diversos segmentos diferentes, e o que que ele viu para investir em determinado segmento, sabe? Tem uma curva de aprendizado enorme em torno disso. A própria história do Facebook é muito interessante, muito bonita. Os caras foram lá, criaram uma máquina de usuários, que na realidade o Facebook era isso. Um projeto que capturava uma quantidade absurda de usuários, eles não sabiam nem o que fazer com esses usuários. E eles botaram milhões em cima para ampliar essa máquina de usuários e depois contrataram um cara para monetizar. Contrataram um cara. Chegaram assim, ó, fulano, olha só, nós temos isso aqui, não sabemos como ganhar dinheiro, ajuda a gente. Entendeu? Faz gerar dinheiro isso. No Facebook a história é essa, né? Sentaram, cara, ó, eu não sei, mas a gente acha que isso aqui vai dar retorno. Entendeu? Então, me ajuda a monetizar isso aqui. Então, tem inúmeros cases, inúmeros exemplos aí muito expressivos no mercado, né? E hoje, com inteligência artificial, estudar está muito mais fácil. Não sei se você usa Uhum, um serviço do Google chamado Notebook LM. É uhum, fantástico. Tipo, você cria vários cadernos de estudos ali usando IA, te dá resumos de uhum, livro em áudio, em vídeo, cria uhum. apresentações. Você põe em qualquer bibliografia lá, o cara destrincha, estuda, navega como você quiser ali. É fantástico. Se não usou ainda, teste que realmente. É, hoje com inteligência artificial estou usando muitos agentes, né? Então, para realmente auxiliar no processo decisório, eu estou cada vez alimentando mais esses agentes que vão daí começar a entender o meu processo de reflexão, como é que eu penso sobre as coisas e tomar decisões mais Uhum. assertivas, né? Ah, devo te dizer que eu tenho uma série de livros lá em casa que vergonhosamente estão no plástico ainda, porque agora esse momento de expansão e de viagem se torna mais difícil a leitura. Mas essa tua dica aí do notebook, como é que é mesmo? Google Note LM. Notebook LM, assim, Notebook essa LM. dica eu passei para dois empresários essa semana, que dizem, poxa, eu queria ler, mas não consigo. Cara, pega o Exatamente, PDF estou do nessa livro, fase. joga ali, ele te traz uma versão em áudio, tipo um podcast de 10 Uhum, minutos, e você tem todas as sacadas importantes. Se você quiser mais, você fala, cria uma outra, falando mais uhum. sobre esse assunto, ele cria outra, com um viés Que diferente, ou legal, seja, que você fica legal, conversando espetacular. com o livro no formato de áudio, é fantástico, assim, é fantástico. Espetacular, espetacular. Para quem quer Eu acho estudar, que esse. é fantástico. Não, perfeito. O mercado ele está facilitando muito a vida do empreendedor. Uhum. Eu vejo que ah, existem muitas oportunidades que vão se revelar agora com a questão de inteligência artificial. Tenho visto de maneira reiterada que o grande agora não vai ganhar do pequeno, e sim o rápido vai ganhar do lento. Então a gente está procurando trazer essa cultura também para dentro da empresa, para fazer as coisas em processos acelerados. Se o projeto deu errado, não é problema, formata ele e vai de novo.
e realmente construir na cultura das pessoas a resiliência para testar, para ter a coragem de testar e saber apanhar quando não der certo, né? E pivotar e fazer de novo. Eu tô exatamente nesse momento do meu negócio, então eu sei bem do que você está falando. Maravilha. Elton, foi um prazer falar com você. Se você me permite, vou deixar aqui um recado para quem está ouvindo a gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu ou o Elton vão ter o maior prazer em responder. Vai ser muito gostoso continuar essa conversa aqui nos comentários. Elton, obrigado novamente pelo seu tempo e até o próximo papo. Imagina, William, eu que agradeço aí, foi um ótimo bate-papo. Quem quiser me segue lá nas redes sociais também, Elton Matos INC. Elton Matos INC. INC, de Inc. Elton Matos INC. E o site da empresa, da AirLocker? AirLocker Oficial. AirLocker Oficial. Isso. Tá. Todas as redes sociais da AirLocker é AirLocker Oficial. Tá, e no site é airlocker.com.br, certo? Exatamente. Elton, mais uma vez, obrigado pelo papo e boa viagem aí de viação. Maravilha, eu que agradeço. Quero ver se eu chego em casa amanhã. Tem só uns 1.500 quilômetros ainda. Falta pouco, já passou da metade. Já passei da metade. Valeu. Um grande abraço Obrigadão. E até a próxima. Sucesso, até. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.